eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação desta noite, no primeiro livro da Bíblia, o livro das Gênesis, no capítulo 16. Livro das Gênesis, capítulo 16. Nós estaremos lendo e conhecendo e contemplando, ou recordando para alguns, a história de uma mãe em aflição, a história de Agar. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1, eu peço à igreja que esteja abrindo, acompanhando comigo a leitura e façamos de forma alternada a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: eu lerei os ímpares, eu peço à igreja que leia os versículos pares até o versículo 13. Nós vamos até o versículo 13. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu tua aflição. Vamos ler juntos o verso 13, encerrando? Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Louvado seja Deus por sua palavra, e que esta palavra fale ao meu e ao seu coração nesta hora de uma maneira especial em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus em oração mais uma vez. Busque a presença do Senhor, ore a Ele, fale com Deus nesta hora em nome de Jesus. Pai bendito, de graça e misericórdia, aqui está a tua palavra lida, palavra viva, palavra santa, palavra que muitas vezes, ó Deus, se faz tão diferente daquilo que nós imaginamos ser a vida, ó Pai, mas que com certeza nos ensina, nos instrui e transforma aquilo que devemos ser para a glória do teu nome, ó Pai. Que esta palavra, ó Deus, toque os nossos corações de uma maneira toda especial nesta hora, em nome
de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, que história, né? Que história digna de um programa da Silvia Popovic. Fui longe, né? Eu sei que eu fui longe agora, né? Mas um caso de família esse daqui, nós poderíamos dizer, qualquer programa desse da tarde aí, ia achar essa história assim, no mínimo, curiosa, no mínimo digna de ser contada, e eu tenho certeza que ia chamar a atenção. Que confusão foi essa aqui, né, irmãos? Que confusão familiar foi essa daqui. Nós precisamos entender essa história a partir de algumas questões importantes que a Bíblia nos apresenta antes. Mas antes de falar dessas questões, eu quero chamar a sua atenção para um outro fato, que é o desejo pela maternidade no nosso tempo. Nós estamos vivendo no tempo onde cada vez um número maior de mulheres tem rejeitado e decididamente optado por não terem filhos. Antes de qualquer coisa, né, nós vemos que esta decisão, ela vai diretamente ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, ao mandamento do Senhor Jesus, do Senhor Deus, lá no início da criação, quando ele deu a primeira ordem, que foi o quê? Crescei e multiplicai. Eu me lembro que, por muitos anos na igreja, né, ensinando a palavra de Deus, eu dizia assim, se tem uma ordem que o ser humano, de Deus, que o ser humano cumpriu à risca, cumpriu direitinho, né, era exatamente a ordem do crescer e multiplicar. Mas se nós olharmos os nossos últimos tempos agora, nós vamos ver que até essa a humanidade já está conseguindo deixar de lado. Praticamente a totalidade dos países no mundo tem tido, se não a queda, a redução da taxa de natalidade, né, da população, melhor dizendo, tem tido uma desaceleração na taxa de natalidade, e a tendência da humanidade é que comece uma curva, daqui a pouco tempo, descendente com respeito ao tamanho da população humana. Aí nós podemos ter aí inúmeras, vamos dizer, formas de pensamento quanto a isso. Mas a terra está muito cheia, onde vai ter alimento e tudo mais. Não, o fato é que nós já estamos aí com 8 bilhões e tanto, e estamos comendo, estamos vivendo, né? E tem espaço ainda demais nesse mundo. Eu me lembro de ter viajado lá para os lados do Mato Grosso, aquela região ali do Goiás, de Tocantins. Gente, é terra demais, é espaço demais que ainda tem nesse mundo para ser habitado. E olha que eu nem cheguei perto do Pantanal, nem cheguei perto da Amazônia, nem tantos outros lugares, mundo afora, né, que nós temos. Mas o fato é que a maternidade deixou de ser uma prioridade, deixou de ser algo importante. E de diversas formas, o ser humano tem tentado fazer com que esta condição, ou este que é um privilégio dado por Deus às mulheres, seja colocado ou subjugado a uma condição de menor valor perante a sociedade. E isso é muito perigoso, e isso confronta exatamente o princípio da palavra de Deus, que nos apresenta a maternidade de uma forma tão especial. Dito isso, eu volto àquilo que eu falei no início, que antes de acontecer essa história aqui tão estranha, tão mirabolante, algumas coisas já haviam acontecido que vão conduzir até essa história. E a primeira delas que é importante nós dizermos é que Deus havia dado uma promessa a Abrão, um homem de aproximadamente 70 anos, 75 anos, de que ele seria um pai de muitas nações. Aos seus 70 e poucos anos, olhando para sua esposa com 60 e poucos anos de idade, ele viu que aquilo seria uma promessa assim, muito difícil de Deus cumprir. E os anos foram passando, a vida foi sendo levada, e chegou um momento em que eles chegaram à conclusão, tanto a Abrão quanto a sua esposa Sarai, que esta promessa, de alguma forma,
não seria cumprida da maneira que eles imaginavam. E então Sarai aqui neste momento, né, depois Sara, teve esta ideia de oferecer ao seu esposo que ele tivesse relações com a sua serva, a sua escrava, e o filho que fosse gerado dessa mulher fosse, vamos dizer, considerado como sendo um filho dela, uma vez que ela era a senhora daquela mulher Agar. O que essa história vai nos ensinar com respeito à maternidade? Aqui nós estamos diante de duas mulheres. A primeira delas, que sonhava em dar ao seu esposo um filho. Aliás, o nome do seu esposo era Pai Abençoado, é o que significa Abrão. E Deus lhe haveria ainda de mudar o nome, pouco depois desse episódio aqui, Deus haveria de mudar o seu nome para Pai de Multidões. E ele, já com seus 70 e poucos anos de idade, não tinha filho algum. E esta mulher, então, desejosa, sonhadora da maternidade, esperançosa da maternidade, não conseguiu entender que a maternidade, irmãos, é algo que vem primeiramente de Deus. É Deus quem decide. Quando nós olhamos a própria história de Maria, mãe de Jesus, né? Já prometido lá através do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, antes de qualquer coisa, a maternidade é algo que vem de Deus. E ela não conseguiu, talvez, entender ou ter a dimensão disso, ou esperar o tempo suficiente, embora que com 60 e tantos anos de idade, eu não sei se ela já olharia para o seu próprio corpo, como a própria Bíblia chega a citar aqui, o seu corpo amortecido, e ainda ter alguma esperança. Mas isso é algo que vem exatamente de Deus. E do outro lado, uma mulher que não estava planejando ter filhos, que não estava pensando nisso até aquele momento. Ela estava vivendo ali a sua vida de serva. Eu não estou dizendo que ela não sonhasse em ser mãe. Eu não estou dizendo que ela não pudesse ter esse desejo no coração, mas naquele momento de vida que ela tinha, ela era uma escrava, ela não tinha nenhum homem com quem se relacionar, e ela estava ali à disposição tão somente de Sara para cuidar de Sara. E de repente vem a sua senhora e impõe esta relação dela com o seu Senhor. Não perguntaram para Agar se Agar queria, se Agar desejava aquilo, se aquilo era algo apropriado para ela, se o ter aquela criança quase como uma barriga de aluguel, se aquilo seria, vamos dizer assim, digno para a vida dela. Simplesmente mandaram que ela fizesse. O que mostra para mim e para você é exatamente isso, que há maternidades que são desejadas, são sonhadas, são planejadas, mas existem aquelas que não foram planejadas, que não foram esperadas, que não foram sonhadas, que não foram preparadas, simplesmente aconteceram, simplesmente, às vezes até num ato de violência, elas aconteceram. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que isso não muda o fato de que Deus permitiu a uma mulher a maternidade, que Deus permitiu a uma mulher o gerar a vida, que é o milagre maior. E isso, irmãos, é digno, isso é maravilhoso, isso é algo extremamente poderoso, e Deus iria mostrar isso na vida de Agar também. A palavra de Deus continua aqui nos falando, né? A partir do verso 4. O verso 4 ele diz: ele a possuiu, ele, no caso Abrão, a possuiu, e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela
desprezada. Olha que coisa interessante aqui. De fato, a maternidade é uma das coisas mais sublimes na vida humana. Mas, às vezes existe aquela mítica da mãe perfeita. E essa mítica da mãe perfeita, ela acaba atingindo ou agredindo tanto as mães quanto aos filhos. As mães, porque olham para si, olham para a sua realidade, olham para as suas contradições, olham para as suas faltas, falam assim: eu não conseguirei ser esta mãe perfeita. E os filhos que olham para sua mãe, que não é perfeita, dizem: mas por que a minha mãe não é a mãe falada aí nas propagandas de televisão do Dia das Mães? Nós vemos aqui Agar, uma mulher que havia concebido, que ela estava agora carregando um filho do seu senhor, e a primeira atitude dela foi de humilhação, de querer desprezar, de querer maltratar, no caso, a sua senhora, irmãos. Sabe o que isso mostra para mim, mostra para você? Que a maternidade não fará nenhuma mulher melhor, mas uma mulher que anda na presença de Deus terá a melhor das maternidades. Entenda isso. Creia nisso. Confie nisso segundo a palavra de Deus. Mãe, você depende de Deus para ser mãe. Não é só para gerar um filho. Filho, a sua mãe precisa de Deus. Precisa do seu amor, precisa do seu cuidado, da sua compreensão. E aqui a atitude da Sara foi imediata. A Sara diz, versículo 5, seja sobre ti, Abrão, a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir, e ela, porém, agora vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E Abrão respondeu. Aqui aquela atitude masculina assim mais, vamos dizer, descomprometida. Faça o que você achar melhor. Né? Ela está em tuas mãos. Em outras palavras, não quero confusão aqui para o meu lado. Só resolva aí entre vocês. Mas, e aí o que aconteceu? Versículo 6, no seu final, diz: Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Ou seja, às vezes como mãe, ou por causa de ser mãe, você tomará atitudes que te levarão a circunstâncias difíceis. Tomará decisões erradas, muitas vezes. Qual mãe ou qual pai aqui pode olhar no espelho e dizer assim: eu acertei 100% com os meus filhos? Ou mais ainda, qual mãe, qual pai pode olhar no olho dos seus filhos e dizer: olha, eu acertei 100% com você? Nenhum, irmãos. Nenhum. Aqui tão somente a palavra de Deus está mostrando que sem Deus vai ser muito mais difícil. Sem Deus, sem Jesus, sem a direção dele, vai ser algo muito complicado. Mas aí acontece algo inesperado. Versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse o anjo do Senhor a Agar. O que, irmãos, que ele diz? Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, e o que mais, irmãos? Humilha-te sob as suas mãos. Você já parou para pensar em Jesus te dizendo algo desse tipo? Vai lá, volta, se humilha, pede perdão, reconhece que errou. Olha, eu estava errado mesmo, eu estava errada.
dá para imaginar Jesus falando outra coisa, irmãos. Jesus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Jesus quer que nós andemos em comunhão uns com os outros. Disse mais o anjo do Senhor, no versículo 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E ainda disse mais o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o que, irmãos? O Senhor te acudiu na tua aflição. Sabe o que vai mudar a maternidade de Agar? O que vai mudar a maternidade na vida de qualquer mulher? O ouvir a voz de Jesus. Todas as vezes que a Bíblia se refere aqui no Antigo Testamento ao anjo do Senhor, e você encontra lá na sua Bíblia esse anjo do Senhor escrito em letra maiúscula, nós sabemos que ele se refere a quem? Ao próprio Senhor Jesus. Então, quem é que estava dizendo essas coisas para Agar? Hein? Jesus. Pela lógica, foi Jesus. Jesus estava dizendo, vai lá, pede perdão, vai lá, se humilha, conduz a tua vida, segue, obediente a mim. Mas só que Jesus parou nisso? Não, ele deu uma promessa. Eu farei da tua geração, da tua descendência, uma geração numerosa, que incontável é a promessa que eu faço a você, Agar. Todo chamado de Deus à obediência a mim e a você, meu irmão e minha irmã, saiba disso, sendo mãe ou não sendo mãe, sendo pai ou não sendo pai. Todo chamado de Deus à obediência, ele vem acompanhado da promessa de Deus. É Jesus nos dizendo, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas para quem Jesus falou isso? Para aqueles a quem ele disse, ide, fazei discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensino a minha palavra a essas pessoas, e ali vem acompanhada a promessa, eu estarei com você, eu te acompanharei. E Agar então, irmãos, voltou, e Agar então entendeu isso, e Agar se humilhou, e Agar reconheceu que havia se comportado de maneira errada, e agora ela, mais uma vez, retorna para sua casa. Mas só que antes disso, olha só o que acontece. Versículo 13, vamos ler juntos o versículo 13? Você pode colocar para nós aí, por favor? Vamos juntos? Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ela estava dizendo que Deus é o Deus que vê. Vou chamar a sua atenção lá para o versículo 7. Para você entender esse versículo 13 aí, eu vou te chamar lá para o versículo 7. Que diz? Como começa o versículo 7? Tendo achado, pode parar aí. Só acha quem está o quê? Procurando, não é assim? Significa que Jesus a estava procurando. Jesus estava atento a ela. Jesus estava de olho nela. Jesus estava cuidando dela. Mãe, por mais que possa ser difícil, Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando dos seus filhos. Às vezes você desanima na oração. Às vezes você desanima no clamar a Deus. Eu já tenho clamado pelos os esposos e esposas dos meus netos. Porque vai chegar essa hora, se Deus quiser. E está na hora da gente clamar a Deus pelos filhos, pelos netos.
clamar ao Senhor pelo futuro deles. A gente pensa em escola, pensa em plano de saúde, pensa em cuidado, pensa em roupa, pensa em tanta coisa. Mas às vezes não percebe que o maior cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos é que eles conheçam a Deus, que eles amem a Jesus, que eles sirvam ao Senhor, que eles entendam que este mundo é passageiro e cada vez mais, e que a nossa vida está nas mãos de Deus. Esta mulher percebeu isso aqui, irmãos. Ela era egípcia. Ela não conhecia o Deus de Abraão, o Deus da Sara. Ela tinha lá os deuses dela, a vida dela, sei lá até se ela tinha Deus, mas naquela época é muito provável que sim. Mas diante disso que ela estava passando aqui, ela agora olha para essa situação e reconhece: eu estou diante do Deus que vê. Vê em que sentido, irmãos? Me enxerga. Eu faço diferença para Ele. Eu não passo despercebido. Eu estou sempre ao lado dele e Ele está sempre ao meu lado. Ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai ver o anjo do Senhor aparecendo. Ele apareceu a Josué, apareceu a Moisés, apareceu para um tanto de gente. O anjo do Senhor. E Jesus já havia se manifestado no início do Gênesis, quando, por exemplo, façamos o homem a nossa imagem semelhante. O próprio Jesus estava ali manifestando-se, a palavra que se fez carne estava ali se manifestando. No capítulo anterior aqui, que é o capítulo 15, um homem que vindo não se sabe de onde, chamado rei de Salém, Melquisedeque. Depois, lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que era Jesus que estava aparecendo a Abrão naquele episódio. Mas como anjo do Senhor, esta é a primeira vez que Jesus se manifesta a alguém na história bíblica. É a primeira vez. E Agar nem da linhagem de Israel era. Era uma egípcia. Era uma mulher. Era uma escrava. Ou seja, do ponto de vista daquela sociedade, da sociedade daquela época, nós poderíamos dizer que ela era o quê? O último da fila. Mas Jesus a está, ó que sumiu ali, Jesus a estava achando, a procurando, falando com ela, vendo, olhando. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim que Jesus é. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele está atento à minha realidade, à tua realidade, a de cada um de nós. Talvez vai chegar aquele momento em que você vai dizer assim: quem sou eu, né? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo isso para mim? Deus tem tanta preocupação, Ele não vai estar atento a mim. Não é isso, queridos. Não é assim. Deus está atento a cada um de nós. Creia nisso no nome de Jesus. Amém?